Ok? Bom, continuando com as metodologias, né, para estimar os efeitos dos marcadores na seleção genômica, a primeira metodologia e mais antiga utilizada, né, foi a dos métodos dos mínimos quadrados, né, mas ela procedia na forma de 2 passos, né. Então, no primeiro passo, né, considerava o efeito de cada marcador em particular, né, para escolher aqueles marcadores mais significativos, e posteriormente considerava esses marcadores significativos no primeiro passo, né, num modelo bem simples, que apenas considerava, por exemplo, o efeito da média, ou além da média pode ser considerado outros efeitos fixos, o efeito do marcador. Posteriormente, aquelas análises significativas, aqueles marcadores significativos, poderiam ser ajustados simultaneamente, por exemplo, utilizando um modelo de regressão múltipla. Então, uma vez que eu obtinha, né, as soluções, ou as estimativas dos efeitos dos marcadores, por exemplo, eu poderia utilizar essas estimativas, né, para predizer o valor genômico em outra população, né, de animais que ainda, por exemplo, não possuem informação fenotípica. Então, dessa forma, a partir das estimativas dos marcadores, predizer, né, o valor genômico dos animais. Esta abordagem apresenta muitas limitantes, digamos, por isso ninguém jamais está utilizando. Um dos principais problemas era, no primeiro passo, né, era escolher um nível de significância, ou seja, qual nível de significância considerar, né, para escolher aqueles SNPs mais significativos que vão ser utilizados no segundo passo. Outro problema é que o número de efeitos a estimar é bem superior em relação ao número de indivíduos, então isso limita a nossa análise. E que outro limitante, né, que em realidade a gente não pega todos os marcadores, ou seja, somente consideramos aqueles marcadores que têm grande efeito, e além disso, esse efeito normalmente está superestimado. Então, basicamente, essas seriam as principais razões, né, porque esta metodologia não tem sido utilizada há mais tempo. Outra forma, imagina. Pode ir, ali. Outra metodologia é o clássico BLAB, certo? Neste caso, a diferença da abordagem anterior, os efeitos dos marcadores são considerados como aleatórios no modelo. Então, esse efeito normalmente está associado a uma distribuição, certo? Neste caso, a gente utiliza uma distribuição normal para modelar o efeito dos marcadores, e uma variância única para todos os marcadores, certo? A gente pode utilizar para estimar os efeitos dos marcadores, a gente pode utilizar tanto marcadores únicos como haplótipos, certo? Normalmente o pessoal utiliza mais, hoje em dia, utiliza mais marcadores únicos que haplótipos para estimar, para utilizar esta metodologia. Então, através da metodologia, né, vamos estimar os efeitos dos marcadores como efeito aleatório. Então, a vantagem que tem é que vou poder considerar todos os marcadores, né, todos os SNPs, sem ter que aplicar algum critério de restrição, tipo de nível de significância, para incluir ou não todos os marcadores. Então, todos os efeitos dos marcadores são todos estimados ao mesmo tempo, certo? Pode passar, Cone. E, como a gente comentou, né, os efeitos de cada um dos marcadores, né, eles vão apresentar uma distribuição normal com média zero e uma variância de cada marcador, e uma variância única para todos os marcadores, certo? Então, como vou associar uma distribuição, vou utilizar uma distribuição normal, né, para associar os efeitos dos marcadores. Normalmente a maioria dos marcadores vão ter um efeito pequeno sobre uma característica, pequeno e próximo de zero, certo? E poucos marcadores vão ter um grande efeito sobre uma característica, certo? Então, seria, digamos, uma aplicação de um modelo infinitesimal, ou seja, que minha característica vai estar determinada por muitos genes, que esses genes estão associados a marcadores, né? Mas na realidade, como a gente enxerga o marcador, né,
Então, esse marcador, essa característica vai estar determinada por muitos marcadores, cada marcador tem um pequeno efeito sobre a característica, né? E poucos marcadores vão ter grandes efeitos. Pode passar. Então, posso utilizar a metodologia de modelo misto, né, para obter as soluções dos marcadores. Então, aqui vou ter um vetor, por exemplo, se eu utilizo 500.000 marcadores, né, vou obter um vetor de soluções, né, com 500.000 soluções. Agora, a diferença, aqui a matriz X, né, em realidade, elas são as diferenças dos modelos mistos tradicionais, né, do BLAP tradicional. Normalmente esta matriz X ela é bem densa, né? Porque ela vai ter zeros e 1, mas vai ser bem densa, então isso, digamos, às vezes dificulta um pouco as análises, né? Uma vez que eu obtenho a solução, né, das estimativas de cada SNP, posso utilizar essas estimativas, né, com a informação genotípica, por exemplo, de indivíduos candidatos à seleção, com a informação do genótipo, tentar predizer, né, o valor genômico desses animais. Pode passar. De novo. Então, uma das principais limitações, né, de utilizar o método BLAP é que normalmente a gente assume, né, que há uma variância constante, né, para todos os marcadores. Certo? Então, o que pode trazer como problema é isso, né, que marcadores, por exemplo, que tem um grande efeito sobre a característica, normalmente a gente está subestimando a variância desse marcador. E no caso de marcadores que tem um efeito pequeno ou nulo sobre uma característica, a gente também está associando uma mesma variância para esse marcador. Então, podemos utilizar, por exemplo, outras abordagens, né? De novo, podemos utilizar outras abordagens, né, que considerem uma variância diferente para cada um dos marcadores. Nesse sentido, por exemplo, as abordagens bayesianas, pode ir, Connie, mais um. Com as abordagens bayesianas, né, podemos considerar uma distribuição a priori, né, diferente, ou seja, considerar uma variância a priori diferente para cada marcador, certo? Então, dessa maneira, tentar modelar ou ajustar de melhor forma nosso modelo aos dados, certo? Então, nesse sentido, pode ir. Nesse sentido, a gente bem sabe, né? Vale a pena lembrar que a maioria das características quantitativas, né? Se aqui temos o efeito aditivo, né, medido como desvio padrão fenotípico, a maioria das características ele tem um efeito pequeno, né, mas, ou seja, a maioria dos genes, o marcador tem um efeito pequeno sobre a característica, mas existem alguns marcadores, né, ou genes que têm grande efeito sobre a característica. Então, seria interessante utilizar, por exemplo, essa informação a priori, né, fornecer essa informação para o modelo e dizer assim, que tua característica, na realidade, ela é influenciada por muitos genes de pequeno efeito, certo? Existem muitos deles que aqui o zero, está aqui. Existem muitos desses marcadores que, em realidade, não têm efeito sobre sobre a tua característica. Muitos desses marcadores têm um efeito muito baixo, muito pequeno, mas existem alguns marcadores que têm um grande efeito. Tanto um efeito positivo, né, como negativo. Então, a gente pode utilizar essa informação a priori, né, para tentar melhorar nossas previsões. E nesse sentido, pode passar. Existem, por exemplo, através de uma abordagem bayesiana, diferentes tipos de modelos ou de distribuições, certo, que permitem captar esse conhecimento prévio. Então, na realidade, no caso dos modelos bayesianos, o que elas em realidade aplicam são diferentes penalizações, né? Screencache, que em inglês, que é difícil de encontrar uma tradução clara para essa expressão, mas o que elas fazem, né, de diferentes formas, penalizam os SNP. Penalizam no sentido de que, de diferentes formas, elas vão penalizar, de dizer, tipo, determinada proporção de todos os marcadores
tem um efeito nulo, né, ou um efeito muito pequeno sobre a característica, sobre a tua característica. Por quê? Porque provavelmente a maioria dos marcadores não necessariamente vão estar em desequilíbrio de ligação com algum QTL, né? Depois existe uma fração de marcadores que pode ser que tenha algum efeito sobre a característica, e vai existir alguns marcadores, né, que vão ter um efeito grande sobre a característica. Por quê? Porque eles estão em equilíbrio de ligação com algum QTL que tem um grande efeito sobre a característica. Então, em realidade, eles tentam copiar, né, um comportamento biológico, né, o mais esperado. Pode passar. Então, com a abordagem bayesiana, além desses modelos, né, a gente pode também assumir uma distribuição normal, certo? Uma a priori normal, certo? Com variância constante, certo? E uma distribuição normal para os efeitos dos marcadores. Pode passar. Agora, no caso dos outros modelos, por exemplo, como Bayes A, Bayes B, Bayes C e assim por diante, em realidade esses modelos, a principal diferença com a distribuição, com o modelo BLAT, é que eles assumem uma variância diferente, certo, para cada marcador. Ou seja, eu vou estimar uma variância diferente para os efeitos dos marcadores. E o primeiro trabalho, né, que começou, propus todas essas novas metodologias, foi o trabalho de Nguyen em 2001, né, que ele foi quem fez a primeira introdução, né, de todos estes modelos e suposições. Agora, interessante foi que esse trabalho, né, quando eles propuseram esse trabalho, em realidade a tecnologia de genotipagem, né, ainda não estava disponível. Então, todos os resultados assim que eles apresentaram e mostraram para esse trabalho se baseou basicamente em um trabalho de simulação. Pode passar. Então, na abordagem bayesiana, na realidade a gente modela nossos dados em realidade em dois níveis, né? Um primeiro nível, a nível dos dados, certo, e dos efeitos dos marcadores, e em um segundo nível, né, modela as variâncias dos marcadores. Então, a gente utiliza, por exemplo, pode utilizar a informação a priori que podemos ter em relação a nossos dados, saber, tipo, posso aplicar diferente informação a priori no sentido, tipo, eu sei que uma alta proporção dos meus marcadores, que eu vou utilizar, eles não estão em desequilíbrio de ligação, né, com alguma característica, com algum QTL. Então eu posso combinar essa informação com meus dados, né, para tentar obter umas estimativas, né, mais confiáveis, certo? Então apresenta certas vantagens, né, porque combino diferentes fontes de informação, tanto de conhecimento a priori como informação dos dados. Pode passar, Cone. Então, vocês não sei se já ouviram falar, né, em relação à suposição para modelar as variâncias, ou seja, as distribuições a priori para modelar as variâncias dos marcadores, existem dois modelos bem conhecidos que se chamam Bayes A e Bayes B, certo? Que, como a gente falou, né, comentou, né, a gente vai agora estimar uma variância diferente para cada marcador, certo? Então, no caso do Bayes B, ele assume, né, que existe uma fração muito grande de marcadores, né, que mantém uma variância pequena, certo? Mas essa variância sempre vai ser diferente de zero, certo? E uma certa proporção, uma baixa proporção de marcadores com grandes variâncias, certo? Já no caso da Bayes B, né, ele é um pouco melhorado, né, porque ele assume que em realidade existe a informação a priori, né, que ele utiliza, certo? Que existe uma alta proporção de marcadores que tem uma variância igual a zero, ou seja, no suposto de que existem muitos marcadores que têm um efeito nulo sobre a tua característica, portanto a variância desse marcador vai ser zero. Então ele tenta copiar, né, de melhor forma a realidade. E da mesma forma que o Bayes A, né, ele vai assumir, né, que existe uma baixa proporção de marcadores, né, que tem uma variância com uma grande variância, ou seja, uma baixa proporção de marcadores com variâncias grandes. Pode passar.
Então, nesse caso, em realidade, o que esses autores, quando eles propuseram esse modelo, essa distribuição a priori, eles tentaram, digamos, que em realidade este ponto, uma maior concentração, que existisse uma maior concentração de marcadores que tivessem uma variância, certo? Variância de marcadores exatamente igual a zero. Então, no caso do base B, em realidade ele vai assumir, né, que quando eu vou modelar o efeito do marcador, agora, o gráfico anterior era no caso da variância do marcador. Então, agora estou modelando a nível de efeito do marcador. Então, ele vai assumir, né, que o efeito do meu marcador, certo, vai existir uma proporção desses marcadores que vão ter efeito igual a zero. Agora vai existir uma proporção 1 menos P, né, desses marcadores que eles vão ter uma distribuição de T, né, com média zero, e uma variância diferente para cada marcador. Correto? Então, uma das vantagens, né, dessa distribuição T em relação à distribuição normal, que ele, na realidade, as caudas, né, da distribuição de T, normalmente elas são mais expandidas, né? Então, ele permite, de certa forma, que você está assumindo, né, que em realidade existe uma maior proporção de marcadores, né, que tem um grande efeito sobre tua característica. Pode ir. Aí apareceram outras, além da base A, base B, recentemente apareceram outras distribuições, chamadas de distribuição de mista, ou também de base C, ou base P, né, que mais ou menos as pressuposições são as mesmas, né, mas a forma como realizam essas pressuposições são um pouco diferentes, mas sempre no sentido de, tipo, de realidade penalizar ou castigar alguns SNP, assumindo que eles não vão estar em desequilíbrio de ligação com nenhum QTL, né, então podemos assumir um efeito igual a zero para esses marcadores, e também algumas pressuposições diferentes para as variâncias, pressuposições diferentes para as distribuições a priori. Ou também, também existem outras distribuições, por exemplo, que assumem que, em realidade, eu não posso considerar uma variância a priori próxima de zero, sino que, em realidade, para um grupo de SNPs, né, por uma proporção de SNP, vou assumir que eles têm uma variância individual não pequena, sino que a somatória desse grupo vai ser uma variância única, pequena, e vai existir outro grupo de marcadores, em realidade, com uma variância, uma grande variância, por uma menor proporção dos marcadores. Então, existem diferentes formas, certo? E diferentes pressuposições, né, em relação às distribuições a priori, e tanto para as variâncias como para os efeitos dos marcadores, digamos que cada uma dessas modelos e metodologias, né, normalmente, com trabalhos de simulação, sempre dão resultados diferentes. Pode passar. Então, no caso do base B, do base C, certo? Ele é bastante semelhante ao base B, só que nesse caso ele assume, por exemplo, para os efeitos dos marcadores, ou seja, para aqueles marcadores que têm um efeito diferente de zero, ele vai assumir uma distribuição normal. Então, como vocês vão ver, a gente vai ver pequenas diferenças, tanto na distribuição dos efeitos dos marcadores ou na distribuição das variâncias, determinam, digamos, diferentes modelos, né, e diferentes letras ou simbologia para os modelos. Pode passar, Connie. Aqui um resumo, né, este autor mostrou, digamos, para os diferentes modelos ou métodos mais utilizados, métodos bayesianos, as diferentes distribuições a priori, né, de cada modelo, tanto para os efeitos dos marcadores, certo, Bzinho aqui, como as diferentes distribuições a priori, né, para as variâncias dos marcadores. Então, no caso do Bayes Lab, né, ele sempre vai assumir uma variância constante, né, para os marcadores, ou seja, todos os marcadores vão sempre ter uma variância constante, independentemente do efeito do marcador.
E já nos outros modelos, tanto base A, base B, base C, ou alguns modelos novos, como uns híbridos entre A e B, eles vão assumir uma variância diferente para cada marcador, né? Que vai depender do grau de restrição dos parâmetros dessa distribuição a priori. E também existem diferenças entre esses modelos em relação à distribuição a priori, né, para os efeitos dos marcadores, né? Em alguns casos utilizam uma distribuição normal ou uma distribuição DT. Outra forma, outro método que é citado assim na literatura e tem mostrado bom desempenho, né, em seleções genômicas, o Bayesian-Lasso, né? Que em realidade o Bayesian-Lasso vários autores escrevem, né, que em realidade ele é um análise, um modelo de regressão, né, certo? E que a gente impõe um grau de restrição diferente em relação aos modelos base A, base B. A gente impõe um grau de restrição diferente nos coeficientes de regressão em relação aos modelos base A e base B. Uma das vantagens, como a gente vai ver agora, do modelo Bayesian-Lasso, que em realidade, no caso do base A, base B ou base C, o grau de restrição, o grau de penalização, a gente impõe, é a gente que impõe através de dizer, existe uma proporção dos marcadores, né, que vai ter efeito nulo, certo? Aqui não, aqui em realidade o grau de restrição é imposto a partir dos próprios dados, né? Por quê? Porque, pode passar, Connie. Pode passar, só mais um. Mais um, deixa eu que ficou, mais um. Quando ele vai realizar, obter as estimativas dos valores dos efeitos de cada um dos marcadores, né? Ele tenta minimizar, né, a soma de quadrados dos resíduos e, além disso, ele tenta limitar, né, a somatória dos coeficientes de regressão. Então, esse parâmetro lambda que vocês viram, volta somente um para trás, dois para trás, volta. Dois slides anterior. Isso ali. Este parâmetro lambda que está aqui, em realidade, aqui está somente apresentando como M seria a distribuição dos efeitos dos marcadores, que isto aqui é uma distribuição exponencial dupla, que a gente já vai ver, e que em realidade, este lambda, em realidade, ele impõe uma restrição, eles chamam de esse parâmetro de regularização, né, ou de sharpness, que ele determina uma restrição na somatória dos coeficientes de regressão, certo? Na minha equação de regressão. É como se eu tivesse uma equação de regressão, né, e eu vou determinar, através de um coeficiente, né, de restrição, dizer, quais parâmetros, né, vão ter um valor exatamente igual a zero, certo? Então, em realidade, vou penalizar alguns dos coeficientes de regressão para eles terem um valor exatamente igual a zero e alguns coeficientes de regressão para eles, em realidade, ter um valor diferente de zero. Pode passar. Então, no Bayesian-Lasso, em realidade, a distribuição a priori, né, que ele considera para os efeitos dos marcadores, em realidade é uma exponencial, uma dupla exponencial, certo? Dupla exponencial, tem uma deste lado e do outro deste lado. E, em realidade, ele assume, né, ele vai assumir que existe uma grande proporção dos meus marcadores que vão ter um efeito exatamente a zero, ou muito próximo de zero, e poucos marcadores, ou seja, nos extremos, vai existir poucos marcadores ou genes que tenham um efeito grande sobre minhas características. Então, o grau de restrição que ele faz sobre aqueles marcadores que têm grande efeito é bem maior, ou seja, o grau de restrição a priori, né? Eu vou depois combinar esta informação com a informação dos dados, né, para obter sempre uma distribuição a posteriori dos efeitos dos marcadores. Que é, em realidade, a informação que eu vou utilizar, né, para obter minha equação de predição. Pode passar. Esse já passou, né?
em 2001, que foi publicado o primeiro trabalho utilizando, foi com informação genômica, né, com dados simulados, né, mas o primeiro trabalho assim, conhecido de seleção genômica. E Neguisen e seus colaboradores, eles compararam quatro metodologias, né, para estimação dos valores genômicos: o método de mínimos quadrado, o BLAP, né, que assume varianças constantes para todos os marcadores, e o Bayes A e o Bayes B, que eles consideram diferentes distribuições a priori, né, para as varianças dos marcadores. Então, na primeira coluna aqui, a gente tem, né, o coeficiente de correlação entre o valor genético predito a partir dos marcadores e o valor genético verdadeiro, né, porque isso é um trabalho de simulação, então eu teria os valores verdadeiros, e aqui teria o coeficiente de regressão entre o valor genético verdadeiro e o valor genético estimado. Então, na medida que este valor está mais próximo de 1, ele estaria indicando menor nível de 10, certo? E aqui, na medida que este valor está mais próximo de 1, me está indicando, né, que esse método seria mais confiável, mais acurado. Então, a partir dos resultados de Neguisen, né, e depois vários outros autores também, vários trabalhos, sempre em trabalhos de simulação, sempre mostraram, né, que os métodos bayesianos, né, que assumiam, por exemplo, uma variância diferente para cada um dos marcadores, sempre mostravam uma certa vantagem em relação ao método BLAP, né, que ele assumia que a variância era constante, né, para todos os marcadores. E em relação ao método de mínimos quadrados, nem se fala, né, porque o método de mínimos quadrados a gente já conhece todas as restrições que ele possui. Pode passar, Connie. Então, na realidade, os trabalhos de simulação sempre mostraram, né, que os métodos bayesianos, seja Bayes A, Bayes B ou Bayes C, sempre mostravam uma certa vantagem em relação ao método BLAP, né, que seria um método, uma metodologia mais simples, né, porque em realidade o número de pressupostos sempre é menor, e a justificativa, né, sempre foi que em realidade esses métodos bayesianos a gente conseguia copiar ou modelar melhor a arquitetura genética, né, uma palavra muito bonita para colocar. Em realidade, por quê? Porque, digamos, ele conseguia modelar, dizer, tipo, existem muitos marcadores que têm um efeito nulo, né? Então, portanto, eles vão ter uma variância nula, essa é a informação a priori que eu tenho. Vai existir um grupo de genes ou de marcadores que vão ter um efeito pequeno, então a variância, espera-se que a variância desses marcadores seja pequena, e vai existir um grupo mais reduzido ainda de marcadores que eles vão ter um grande efeito sobre a característica, então a variância, espera-se que a variância desse efeito, desses marcadores, seja grande, certo? Então o resultado, né, desse trabalho de simulação sempre mostrava-se consistentemente, o método bayesiano, né, sempre assumindo diferentes variâncias e diferentes distribuições a priori, né, sempre mostrava uma vantagem em relação ao método BLAP. Pode passar. Só que quando, né, começou a estar disponível a tecnologia para genotipagem em larga escala, né, com dados reais, a vantagem, né, dos métodos bayesianos não era sobre o método BLAP, né, não era tão evidente como mostravam os trabalhos de simulação. Então, em um trabalho que foi feito realizado na Austrália, né, que compararam diferentes métodos BLAP e bayesianos para estimar os efeitos dos marcadores, eles utilizaram uma população de referência de um pouco mais de 1000 touros, certo? E validaram os efeitos dos marcadores, ou seja, predizeram o valor genômico obtido a partir da população de referência. Esses efeitos foram utilizados para estimar o valor genômico numa população de validação, né, de 400 touros, e para várias características produtivas, certo? Em leite, tanto produção de proteína, gordura, produção de leite, percentagem de proteína e percentagem de gordura, certo? E para avaliar, digamos, o desempenho, né, de cada um desses métodos, né, como são dados reais,
certo? A gente não tem um valor, não tem um valor genético verdadeiro, né, desses animais, mas a gente tem estimativas desse valor genético. Então, eles correlacionaram o valor genômico obtido, o estimado a partir dos marcadores, né, com o valor genético dos animais, ADEP, certo? Que seria um valor próximo, né, se a acurácia desta ADEP é o suficientemente alta, seria um valor que está o mais próximo, né, do valor verdadeiro, do valor genético verdadeiro do animal. Pode passar. Então, eles mostraram, né, as correlações entre o valor genômico e o valor genético, obtido tradicionalmente por um modelo clássico, pelo BLAP. Então, eles correlacionaram para as diferentes características, né? Então, à primeira vista, sim, as correlações foram inferiores, né, em relação ao que a gente esperava, por exemplo, com trabalhos de simulação. Então, além disso, os diferentes métodos, né, que têm diferentes pressuposições, certo, para algumas características, por exemplo, como produção de proteína ou produção de gordura, digamos, não houve muitas diferenças na performance ou no desempenho de cada um desses modelos, mas, por exemplo, para algumas outras características, como... Pode passar, Conde. Que tem efeito. Para algumas outras características, certo? Como percentagem de gordura, certo? Os métodos bayesianos, como BISA e BIC, certo? Mostraram certa vantagem, né, em relação, por exemplo, ao método BLAP ou GBLAP. Neste caso, o SNP-LAP em realidade, ele foi estimado o efeito de cada marcador, né, assumindo sempre uma variância constante, e aqui o método GBLAP, na realidade, os marcadores foram utilizados para construir uma matriz de parentesco, né, mas os resultados praticamente foram os mesmos. Agora, o que chamou a atenção é que, aparentemente, existiu, né, uma interação entre o método e a característica. Aí os autores foram pesquisando, né, e detectaram que, no caso, por exemplo, da percentagem de gordura, né, a gente sabe, né, que essa característica ela está influenciada por um gene de grande efeito, né, que pode chegar a explicar até 30% a 40% da variação na percentagem de gordura. Então, que é o gene do DGAT1, certo, que está no cromossomo 14. Então, o fato de que dos métodos bayesianos, certo, a informação a priori é que existe um grupo de genes ou alguns dos marcadores, eles vão ter um grande efeito sobre a característica e esses marcadores têm provavelmente uma grande variância. Esses modelos conseguiram, né, copiar, né, ou se ajustaram melhor, né, à realidade biológica dessas características. Agora, as outras características, né, como produção de proteína, gordura e leite, né, que são características poligênicas, né, que até hoje não existe o conhecimento que a gente tem, é que essas características estão influenciadas por um grande número de genes e aparentemente não existe genes de grande efeito, né, que influenciam sobre essas características. Tanto o modelo BLAP, né, que assume variâncias constantes para todos os marcadores, né, como os métodos bayesianos tiveram um desempenho, né, bastante semelhante. Pode passar. Pode. Então, digamos, quando a gente compara resultados, né, de comparação de modelos, utilizando dados simulados ou dados reais, com a informação com dados simulados, normalmente, né, geralmente os métodos bayesianos, né, mostravam certa vantagem, né, em relação, por exemplo, a um modelo mais simples, né, que o modelo BLAP. Mas isso sempre estava muito em função, dependia muito, né, como tinha sido simulada a população, né, e de como tinha simulado a característica, ou seja, como foi feita, tipo, a restrição, no sentido de quantos marcadores vão ter efeito sobre a característica e quantos desses marcadores, na realidade, que proporção deles tem um grande efeito sobre a característica. Agora, com dados simulados, com dados reais, digamos,
o desempenho, né, ou a vantagem de um ou outro método, basicamente se foi nivelada para todo mundo. Então, nessa condição, nessa situação, aparentemente um método mais adequado, né, que vem sendo utilizado na maioria dos países, né, que aplicam avaliações, que utilizam informações genômicas no processo de avaliação genética. Eles utilizam basicamente o método BLAP, né, porque aparentemente não existiria uma vantagem muito acima, né, com dados reais de utilizar o método BLAP em relação a utilizar os métodos bayesianos, né, que assumem distribuições a priori diferentes, tanto para as variâncias como para os efeitos dos marcadores. Pode passar. Bom, existem hoje em dia uma família a gente tem já hoje em dia um pool bastante importante de software, né, que podemos utilizar, certo, que eles combinam de diferente forma a informação fenotípica de pedigree e a informação dos marcadores, né, que nos permitem, né, estimar os valores genômicos dos animais. Então, o caso do software chamado ShenCell, né, que foi desenvolvido por Fernando e Garrick. Esse software, digamos, ele praticamente permite considerar vários tipos de modelos, né, para tentar ajustar os efeitos dos marcadores. Então, ele permite, por exemplo, utilizar o modelo Bayes A, Bayes B, Bayes C, Bayes P, que em realidade é semelhante ao Bayes C, só que ele realiza uma restrição sobre a proporção de marcadores que tem ou não efeitos sobre a característica. E este Bayes CC sub, né, que ele em realidade, durante o processo de análise, né, ele tem uma opção, certo, que ele, a partir de certa parte da análise, ele vai escolher aqueles marcadores que têm maior efeito sobre a característica, né, e vai desconsiderar todos aqueles marcadores que não têm efeito sobre a característica. Então, ele faz uma subamostra, né, dos marcadores com maior efeito, né, para continuar ou progredir com a análise. E tem vários tipos de opções de análise, né, tanto por exemplo, de Bayes, que seria de estimação, certo, de estimação dos efeitos dos marcadores, técnicas de stepwise, né, ou de seleção de variáveis. Quando a gente não está interessado em estimar os efeitos dos marcadores, por exemplo, a gente já tem os efeitos dos marcadores, certo? Tem os genótipos dos animais que vão ser selecionados, então a gente apenas somente está interessado em predizer o valor genômico, certo? Não está interessado em estimar os efeitos dos marcadores, então somente a opção de predizer. Também tem algumas opções, por exemplo, para simulação de dados, para geração de dados e também para estimação do desequilíbrio de ligação. Só que de uma forma um pouco diferente do que a gente estava acostumado, né? Sino que ele estima o desequilíbrio de ligação através da correlação entre os SNP. Em realidade, ele está disponível, né? Mas não está liberado. Pode passar. Pergunta: o BLOP com heterogeneidade de variâncias e modelagem espacial entre SNP não seria superior? Tem alguns trabalhos que mostram que heterogeneidade de variâncias em realidade seria, digamos, estaria assumindo, né, uma heterogeneidade de variâncias para os marcadores, está perguntando? Ou para o resíduo? A ver se responde. Sim, o sea, heterogeneidade de variança para o resíduo. Tem alguns trabalhos que sim que mostram, digamos, que o BLAP com heterogeneidade de varianças residuais mostra, certo? Mas sempre acho que são trabalhos de simulação, né? Se responde. Com dados reais, assim, em situações reais, normalmente o BLAP, tipo, todos esses modelos que permitem diferentes pressuposições em relação às variâncias não mostram, digamos, uma vantagem superior em relação ao BLAP. Mas com dados simulados, logicamente, que dependendo das pressuposições que você
faz para construir seu genoma, né, e os efeitos dos marcadores, dependendo de como você constrói, pode ser que mostre ou não vantagens. Pode passar. Esse GenCell, ele está disponível, né? Mas a gente, digamos, não pode obter o arquivo executado, sino que a gente tem que entrar na página, né? Obter um login, certo? E desde a própria página da universidade, você consegue fazer o loading de teus arquivos, tanto de marcadores como de fenótipos, certo? E rodar ou realizar as análises via internet. Ou seja, você envia os arquivos, né? Escolhe, pode passar. Escolhe, aqui ficou muito pequeno, mas aqui tem diferentes opções em relação ao tipo de análise que você vai realizar, o tipo de modelo que você vai considerar, se vai ser um base A, base B, algumas pressuposições em relação às distribuições a priori que você pode mudar, o tamanho da cadeia, o período de Bernoulli, de descarte que você pode realizar e manda rodar. Ok. Não manda rodar. Outro software que é bastante utilizado, né, é o GS3 de Legarra, que é uma vantagem que ele, em relação ao anterior, é que ele permite considerar modelos lineares e não lineares, ou seja, no caso quando eu tenho características que não têm distribuição contínua, né, por exemplo, características binárias, ele permite considerar diferentes modelos, né, como GLAD, por exemplo, BIC ou Bayesian laço, certo? E além de incluir os efeitos dos marcadores, né, permite considerar, logicamente, efeitos ambientais através de efeitos fixos e considerar também o pedigree, né, o efeito poligênico no modelo. E tem várias opções, né, tanto para estimar componentes de variância, né, e estimar os efeitos dos marcadores, como também a opção apenas para predição dos valores genômicos. Ou seja, quando você já tem a solução dos marcadores, certo? Então você tem uma população nova de animais que são candidatos à seleção, então que você tem os genótipos desses animais e você quer saber o valor genômico, certo? Então você consegue predizer a depth genômica desses animais. Ele também está disponível, ou seja, você pode fazer o download dos executados. Pode passar. Outro software que é bastante utilizado é o GEB, do pessoal do Guelph. Ele, em realidade, tem a opção de utilizar o GEBLab e o Ridge Regression, certo? Também tem algumas opções que os dois softwares anteriores não possuem, por exemplo, que permite realizar testes de paternidade e detectar erros na paternidade, algumas opções para imputar genótipos dentro da própria avaliação, realizar, por exemplo, descartar marcadores, certo, que tenham, por exemplo, baixa taxa de call rate ou marcadores que tenham uma alta proporção de alelos em baixa frequência, ou problemas com baixa qualidade, ou marcadores com baixa qualidade de genotipagem, e também tem a opção para predizer genótipos, ou seja, quando eu tenho já da mesma forma que os dois softwares anteriores, quando eu tenho os genótipos e a solução dos genótipos, a opção de predizer, né, o valor genômico. Bom, até agora a gente viu, né, todas as metodologias, os modelos que a gente viu, né, sempre são sobre uma abordagem que a gente chama paramétrica. Paramétrica porque no sentido que a gente tem fortes pressuposições em relação, por exemplo, aos modelos, a como se distribuem, qual é a distribuição, né, dos efeitos que a gente vai estimar,
Então, muitas vezes a gente fica bastante amarrado no sentido das fortes pressuposições que a gente tem que fazer, ou pressupor, né, para estimar os efeitos dos marcadores. Então, existe uma abordagem que a gente chama de semiparamétrica, que ela é um pouco mais flexível, né, em relação às pressuposições que a gente precisa fazer. Então, além dessa essa abordagem paramétrica, até agora sempre estamos, nesses modelos, sempre estamos trabalhando, né, ou supondo, né, que os únicos efeitos que estamos considerando são aqueles efeitos aditivos. Só que a gente sabe, né, que para a maioria das características quantitativas, né, os efeitos aditivos têm uma grande importância, né, na determinação da variância fenotípica total. Agora, muitas vezes a gente pode estar interessado, né, em tentar modelar, né, com os marcadores, modelar outros efeitos além dos efeitos aditivos, por exemplo, como efeitos de dominância e efeitos de pistagem. Então, com esta abordagem paramétrica, ele permite, de certa forma, modelar esses efeitos, né, que em uma abordagem paramétrica, né, era praticamente impossível, por exemplo, modelar os efeitos de dominância ou de epístasis. Por quê? Porque era praticamente muito difícil considerar todos os possíveis efeitos de interações, né, que podem estar afetando a tua característica. Além disso, como a gente tem, nesta abordagem, a gente realiza um menor grau de pressuposição em relação a como é a distribuição dos parâmetros que vamos estimar e bem como dos modelos que precisamos utilizar. Em realidade, o pessoal que é crítico, né, da abordagem paramétrica diz que, em realidade, quando a gente supõe, por exemplo, no caso do base A, base B, base C, a distribuição, a informação a priori, ela tem um grande peso, né, em determinar a informação a posteriori, né, os resultados que a gente obtém. Então, em realidade, nesta abordagem, né, digamos, existe uma menor dependência dos supostos que a gente vai fazer. Então, temos menor quantidade de supostos, então, em realidade, estamos mais livres, né, na hora de utilizar esta abordagem. Além disso, digamos, vários trabalhos têm mostrado que a habilidade preditiva destes modelos, certo, é bastante superior, né, em relação aos modelos que consideram os efeitos aditivos, né, porque uma vez que com esta abordagem posso considerar outros efeitos além dos efeitos aditivos, sobretudo para aquelas características que são bastante influenciadas por efeitos não aditivos. Se a gente, por exemplo, pensa em características reprodutivas, produto de cruzamentos, né, podemos utilizar esta abordagem, por exemplo, para tentar predizer, né, qual vai ser o desempenho futuro de um determinado indivíduo ou resultado de um cruzamento. Então, digamos, tem certas vantagens em relação à abordagem paramétrica. Pode passar. Agora, nesta abordagem, em realidade, a informação molecular, ou a informação dos marcadores, ele é utilizada um pouco diferente, né? Em realidade, não é que a gente construi um modelo, né, um modelo de forma explícita, certo? Sino que, em realidade, a gente utiliza a estrutura dos marcadores, né? Vocês imaginem que a gente tem uma matriz, vamos imaginar que a gente tem uma matriz com todos os marcadores, né? Então, normalmente existem grupos de genes, né, certo, que influenciam uma determinada característica. Então, através além disso, sabemos que não somente os genes vão influenciar, né, de forma individual cada uma das uma determinada característica, sino que também a interação entre esses genes também vai influenciar essa característica. Então, eu posso captar esse grau de informação através dos meus marcadores, certo? Então, a gente chama que construi matrizes, né, de marcadores, matrizes de covariâncias entre os marcadores, né, e que essas matrizes, né, tentam explicar, né, o comportamento de minha característica. Então, a gente construi matrizes de marcadores, né, de SNPs, que estão explicadas por uma função, né,
certo? E essa função não necessariamente ela precisa ser explícita, né? Como é no caso da abordagem paramétrica, mas que esses grupos de marcadores que vou escolher, né? Eles explicam de melhor forma não somente o comportamento individual, né, de cada um dos genes, sino também as interações entre os genes. Pode passar. Então, dentro dessa abordagem semi-paramétrica ou não paramétrica, bom, vocês vão ver na literatura que existem diferentes técnicas, né? As mais utilizadas, digamos, são os kernel regression, né? E dentro desses kernel Hilbert-Space existem vários tipos, né? E basicamente existem muitos trabalhos tentando, com diferentes critérios, por exemplo, como vou escolher, então, esses kernels seriam esses grupos de SNPs, né? Que tentam explicar como a interação entre esses grupos de SNP tentam explicar, digamos, a semelhança, por exemplo, entre indivíduos, por exemplo, que têm um maior valor genético para, por exemplo, peso de mama. Então, em realidade, até em alguns trabalhos, eles tentam realizar uma homologia, uma semelhança, por exemplo, com a estrutura do pedigree, certo? Por quê? Porque normalmente, por exemplo, animais que são emparentados, né, que têm um alto grau de parentesco, eles normalmente têm um valor, por exemplo, para peso de mama, eles têm valores genéticos semelhantes para peso de mama. Então, aqui, em realidade, através das estruturas dos marcadores, eu tento explicar, por exemplo, por que animais, por exemplo, que têm um valor genético superior para peso de mama, qual daqueles marcadores, certo, que estão no genoma, e qual das interações entre os marcadores consegue explicar de melhor forma aquela característica, que nesse caso, por exemplo, é o peso de mama. Então, eu posso escolher, né, diferentes grupos e agrupar os marcadores de diferentes formas para tentar explicar melhor minha característica. Então, é uma abordagem bastante complicada, né, mas que está sendo bastante utilizada e que é bastante provisória. Tem alguma pergunta? Pessoal, quer fazer um break de 10 minutos e aí voltamos até meio-dia? 11h10, voltamos 11h20. Ok?